Você não precisa da aprovação das pessoas. A gente vive preocupado, sempre quando a gente está em público ou com outras pessoas, no que essas pessoas estão pensando da gente, no que a gente está fazendo, no que a gente está falando. E eu sei de onde isso vem. Isso vem de algum lugar lá na infância. Porque quando a gente era bem novo, a gente fazia as coisas e a gente falava as coisas sem a menor preocupação com o que os outros pensavam ou as consequências. Mas em algum momento a gente fez alguma coisa ou a gente falou alguma coisa para alguém onde a chave virou. Podia ter sido, por exemplo, alguma coisa que a gente fez em público e a gente olhava em nossa volta e via a desaprovação das pessoas em nossa volta. Ou a gente falou alguma coisa para alguém e depois os nossos pais vieram falar para a gente que isso realmente magoou tal pessoa. E a partir daí começou a pesar na nossa consciência, os nossos atos, as nossas falas. A gente entendeu que as pessoas podiam desaprovar do que a gente estava fazendo. Aí tudo que a gente fazia em público passava a ser uma assombração, onde a gente primeiro pensava: o que será que os outros estão pensando de mim, antes de fazer qualquer coisa? E essa preocupação só se intensificou mais ainda na escola, se por acaso você era uma pessoa que era bulinada. Que era o meu caso, por exemplo. Essa chave de preocupação, para mim, virou quando eu tinha uns 10 anos, que foi quando eu vim para o Brasil. Não sei se você sabe, mas eu nasci no Canadá e eu vim para o Brasil com 10 anos. E assim como qualquer criança de 10 anos, eu entrei para um colégio. E eu cheguei no colégio sem saber uma palavra em português. Então no começo era uma coisa legal, porque eu era uma novidade na escola. Então todo mundo queria vir falar comigo, todo mundo queria saber da novidade na escola. Mas conforme foi passando o tempo, essa novidade foi virando notícia velha. E acabei virando aquele aluno que não conseguia entender as coisas e não conseguia se comunicar. Então, aos poucos, eu virava aquele aluno que atrasava os grupos em trabalho. Eu não entendia o que a professora falava, então ela tinha que repetir várias vezes. Eu não conseguia entender as piadas do dia a dia. Enfim, eu não conseguia me enturmar. E aos poucos, quando você não consegue se comunicar e você fala tudo errado, né? No começo você está aprendendo a língua, você vira o colega retardado, aquele que tem alguma deficiência. Enfim, vocês sabem como crianças são. A partir desse momento, eu passei a ser bulinado, a ser ignorado, a não ser levado a sério, a ser excluído. E tudo isso pesa ainda mais para esse nosso efeito de preocupação com o que os outros pensam. Parece que cada movimento seu tem que ser calculado antes de você fazer. Enfim, depois que a gente cresce, a gente passa a ter mais inteligência social e emocional. Então a gente sabe das consequências dos nossos atos e a gente sabe o porquê das coisas. Mas essa sensação de o que os outros estão pensando na gente, antes de mais nada, antes de fazer qualquer coisa, essa sensação continua dentro da gente para o resto da vida. E fica uma coisa bem automática. A gente nem para pensar no que a gente está falando aqui. Mas toda vez que a gente estiver num lugar público e tiver pessoas olhando para a gente, a primeira coisa que a gente pensa é o que será que os outros estão pensando de mim? E nesse vídeo a gente vai falar sobre como isso é um absurdo. Porque primeiro a gente está mapeando de onde vem essa sensação e o fato dessa sensação ser uma coisa que a gente consegue isolar. E eu consigo provar para vocês, porque quando a gente começa a beber, quando a gente fica alcoolizado, essa parte do cérebro é justamente o que relaxa e o que a gente deixa de ter. É o chamado córtex pré-frontal, onde a gente guarda toda essa nossa consciência social, se as pessoas estão gostando da gente ou não. E o segredo para não ter isso o tempo todo é justamente entender que a gente não precisa da validação das pessoas, porque a gente é uma pessoa única. Então a gente começa a ter mais sucesso quando a gente é o que a gente é, com todo o nosso passado, com tudo que a gente é, com todos os nossos gostos e toda essa nossa personalidade. A gente só precisa da validação nossa. Então, por exemplo, se você conta uma piada, você deveria, antes de mais nada, contar essa piada achando que é engraçado para você, não necessariamente para os outros. Agora, eu sei que isso pode parecer papo de louco, mas uma vez que você entender que se você correr atrás da melhor versão de você, você vai acabar sendo sempre o maior avaliador dos seus atos que você possa ter. Porque se for bom para você, não importa o que são para os outros. A aprovação dos outros ou a validação dos outros está abaixo da sua. Não só isso, mas é uma coisa muito espiritual. Porque se você conta alguma coisa, se você faz alguma coisa
que nem você valida ou nem você aprova, como é que você vai ganhar a aprovação dos outros? Você vai estar fazendo sem confiança, sem moral. Então, se você não convence nem você mesmo, você não vai conseguir convencer os outros. Então, isso é uma coisa muito importante lembrar, que a gente não precisa mais dessa sensação de precisar da validação dos outros, até porque a gente falou aqui que a gente já tem uma inteligência emocional e social. A gente sabe o que é, de fato, maldade e o que não é. Tirando isso, o resto é uma questão de a gente estar sendo verdadeiro com nós mesmos, porque se estamos sendo verdadeiros com nós mesmos, que diferença faz o resto? Que diferença faz a validação dos outros? A gente não está fazendo mal a ninguém. A gente só quer trazer o bem para as pessoas. E se as pessoas não quiserem aceitar, independente, a gente é o que a gente é. E se você for ver, no fundo, é isso que a gente faz quando a gente está bêbado. Entra aquela sensação na cabeça de foda-se. Foda-se o que os outros estão pensando. Eu estou me divertindo aqui. Não é isso que a gente pensa quando a gente está bêbado? E no fim acaba tendo resultados muito melhores. As pessoas acabam se divertindo com a gente e a gente se sente bem com tudo que a gente faz e tudo que a gente fala. Ou melhor, nem sempre a gente aprova, mas a gente nunca deixa de ser verdadeiro com nós mesmos. A gente falou aquilo porque veio do nosso coração. Então, no fundo, é isso. O córtex pré-frontal é o que controla essa questão de essa preocupação que a gente tem com a validação alheia. E a gente tem que entender que é uma coisa isolada e a gente consegue trabalhar em cima disso. E eu trabalho em cima disso faz muitos anos, através de um método que eu sempre falo aqui, que é a meditação de soltar os traumas. Como faz essa meditação, eu já descrevi em outro vídeo que eu vou linkar aqui. Mas é uma coisa que a gente pode trabalhar, a gente deveria trabalhar sim. E mais uma vez, nós somos únicos. Portanto, a gente deveria correr atrás da nossa própria validação e isso é bom o suficiente. A validação alheia é uma coisa que é consequência e a gente não tem por que se importar tanto com isso.